software básico sobre o leitor e exibidor de bytecode Java. Aqui os integrantes, Samuel, Fernando, Bruno, Henrique e Ingrid. Inicialmente, para compilar, a gente pode executar o script compile.bat ou compilar usando o GCC, em que ele pega todos os arquivos .c do diretório e gera o arquivo leitor-exibidor executável, porque a gente está utilizando o Windows. Na execução, a gente roda o executável e põe como parâmetro a classe, o caminho do arquivo classe. E para rodar os exemplos que o professor colocou no Moodle, a gente criou um testar-bat, um script, em que roda todos os exemplos fornecidos pelo professor e gera a saída no diretório resultados. Aqui está mostrando esse testar-bat e o diretório resultados, à esquerda o programa e à direita o resultado. Primeiramente, como exemplo, a gente vai mostrar o arquivo classe method test. Inicialmente, quando a gente roda ele vai mostrar as informações gerais. A quantidade constante pool, os access flags em geral, e nesse exemplo específico, a gente não tem interfaces nem fields, por isso a gente vai mostrar outro exemplo no final, de outro código. Primeiro sobre constante pool. Na constante pool, o programa ele vai ler todas as constantes, então nosso programa é capaz de identificar cada uma delas, seja class, ref, método ref, interface, método ref, string, int, long, double. Como vocês podem ver ali na direita também, nós fomos capazes de identificar o TF8 muito bem. E chegando na parte de especificação dos métodos, ele consegue ler cada um dos métodos, mostra o seu nome e o descritor na segunda linha, que é o identificador do tipo de método. Aqui, nesse caso, é somente o void, então ele entra como uma string e retorna um void sem parâmetros, e ele também faz a tradução dos bytecodes. Vocês podem ver o endereço do byte da instrução, que não é o número de linhas, mas é o endereço em byte dentro do atributo de código do programa, e nós conseguimos traduzir quase tudo, menos o lookup switch, porque devido à sua característica de tamanho variável, dificultou na sua implementação. Aqui nós temos o segundo exemplo de método, que é o nome, que é o soma, onde que ele carrega cada uma das variáveis, como vocês podem ver em load, faz a soma e retorna o seu variável, retorna o resultado. E nós temos outro exemplo de soma aqui também. Os atributos, o Sourcefire, ele conseguiu identificar corretamente o caminho. E agora, como o nosso método .class não informava interfaces e fields, nós exibimos aqui um exemplo dentro dos arquivos do somacerto.class e do arquivo point.class. Agora, implementação. Bom, sobre a implementação, a gente vai apresentar aqui as principais structs que foram criadas no programa e também as principais rotinas, de forma bem breve. Bom, a principal estrutura que nós temos é o class file. Um detalhe de implementação é que o cp-info a gente utilizou ponteiro para ponteiro, porque o cp-info aqui é uma estrutura que utiliza de unions, né? E, inclusive, no caso de UTF-8, ele pode ter tamanho indeterminado, tamanho de vários bytes, né? Então, por isso a gente utilizou ponteiro para facilitar na alocação de memória. A gente também utilizou ali as definições do standard int.h, né, do C99. Tem as constantes tags, uma estrutura de UTF-8. E dentre as principais rotinas implementadas, tem essa aqui que copia o arquivo class para a memória RAM, né? Então a gente preferiu isso, foi um detalhe de implementação para facilitar justamente o tratamento de todos os dados, para na hora de ficar lendo os dados a gente tratar com memória, né? Ponteiro para memória e não para ponteiro de arquivo. A função principal de leitura, ela chama todas as outras funções e vai lendo todos os atributos do class file, né? Então, por exemplo, esse load class file, ele carrega o arquivo para a memória, né? Chama a função de carregar o arquivo para a memória, faz a alocação de memória, lê os fields da estrutura class, né? Lê ali 4 bytes do magic, verifica o magic, minor version, major version e assim por diante. Ele vai fazendo toda a leitura. A gente fez uma função também de load constant pool, que não foi mostrada aqui porque ela é muito grande, é uma das maiores funções, porque ela tem que tratar cada tipo de função individualmente, cada tipo de constante, desculpe. Os access flags, o nome da classe, superclasse e assim por diante. Também foi feito tratamento de erro.
Outra parte importante é o bytecode map, que mapeia o opcode da instrução para o nome da instrução. Então, foi feita para todas as instruções que estão na documentação do Java. Isso deu bastante trabalho. Não foram implementadas a exibição de alguns dados do constant pool, a exibição de argumentos e parâmetros da seção bytecode e nem a exibição completa de atributos de classe, por conta que não tivemos tempo hábil para isso. O código do nosso trabalho está disponível nesse repositório do GitHub e esse é o nosso trabalho. Espero que tenham gostado.